Unidade 2, Tecnologia. Aula 5.2, Conteúdo, Movimento Uniforme Variado, MUV, movimento com aceleração escalar constante e velocidade variável. Habilidades. Compreender o conceito de aceleração escalar média caracterizando o movimento uniformemente variado. Entender o significado de cada grandeza envolvida nas funções de movimento para resolver problemas simples envolvendo o MUV. Muito boa tarde, meus queridos alunos. Vamos aqui dar continuidade à nossa aula número 6 agora, né? 5, não é isso, professora Risolda? A professora Risolda aqui está me consertando que a aula é número 5.2. Então, o conteúdo de hoje é o movimento uniformemente variado. Então, vamos primeiramente à nossa revisão daquilo que foi dito na aula número 5.1. Muito bem, pessoal. Nós estamos começando hoje uma nova fase do nosso estudo de movimento. Na unidade 1, falamos sobre as noções básicas da cinemática e em nossa aula anterior, especificamente a aula ministrada pela professora Risolda Faria, de modo brilhante, ela falou sobre o movimento uniforme para você e as suas principais características. Resolveu exemplos desse tipo de movimento e você deve se lembrar que o movimento uniforme é aquele movimento em que a velocidade permanece sempre constante. A velocidade ela não muda com o passar do tempo. Nesta aula nós vamos conhecer o movimento que apresenta a velocidade variável e, portanto, apresenta a aceleração constante. Esse tipo de movimento é denominado movimento uniformemente variado, conhecido como MUV. Então agora, como nós já vimos aquilo que foi mais importante na aula anterior, vamos para o nosso desafio do dia. Bem, para o nosso desafio do dia de hoje, nós temos aí um vídeo, uma animação para você assistir e baseado naquilo que você vai assistir, você vai responder o desafio da aula número 2. Vamos assistir o vídeo? Muito bem, né? Lembramos aí de um desenho muito interessante, né? Que é do Papaléguas. E você viu aí o coiote na sua eterna perseguição ao nosso querido Papaléguas. Mas a pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte. Depois que você viu o vídeo, você vai relacionar quais são as grandezas físicas que foram presentes no vídeo e que estão relacionadas aqui com o nosso estudo de movimento, já que ali nós vimos uma perseguição, certo? Nós vimos ali os dois em movimento. E quais são as grandezas físicas estudadas por nós, certo? Que estão relacionadas com esse vídeo, né? E as que estão relacionadas com o vídeo estão relacionadas, então, com o nosso estudo. Eu quero saber, então, quais são as grandezas envolvidas aí no que você assistiu. Muito bem. Agora que nós já apresentamos para você o desafio do dia, nós iremos para a nossa aula de hoje. Muito bem, então nós vamos primeiramente conceituar aqui uma grandeza que você ainda não conhece, certo? Uma grandeza física extremamente importante no estudo dos movimentos. Essa grandeza chama-se aceleração escalar média. O MUV, que é o movimento uniformemente variado, objeto de estudo da nossa aula, ele é caracterizado pela existência de uma aceleração constante e diferente de zero. A aceleração é uma grandeza vetorial responsável pela variação da velocidade do móvel.
Então, pessoal, olha só a definição do que é a aceleração. Ela é aquela grandeza física que muda o valor da velocidade de um móvel. Observe que no movimento que você estudou na aula anterior, você não tinha a presença da aceleração, porque naquele movimento lá, no movimento uniforme, a velocidade não variava, a velocidade não mudava. Portanto, ali naquele movimento, não existia essa grandeza, a aceleração. Mas, nesse tipo de movimento, que nós iremos estudar agora, a aceleração vai existir. E ela é denominada, então, ela é representada pela letra grega alfa, ou simplesmente pela letra da nossa língua portuguesa, o A. Também pode ser representada pela letra A. Então, olha só a definição da velocidade. A velocidade não, a definição da aceleração. Ela é a relação que existe entre a variação da velocidade, que nós chamamos de ΔV, pela variação do tempo, que nós chamamos de ΔT. Então, a nossa querida aceleração escalar média é uma divisão, a divisão da variação da velocidade, que é o ΔV, pela variação do tempo, que é o ΔT. De uma forma mais detalhada, nós podemos ver o seguinte: a aceleração alfa é a velocidade final menos a velocidade inicial, que representa o ΔV, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, o que representa o nosso querido ΔT. O mesmo ΔT que foi estudado na aula anterior e foi estudado também na unidade 1, que é a variação do tempo. Observe que a variação da velocidade, ela vai da mesma maneira, sendo definida como a velocidade final do móvel menos a velocidade inicial, a velocidade no início do movimento. A unidade de medida dessa grandeza, a aceleração, no sistema internacional, é o metro por segundo ao quadrado, o símbolo m/s elevado ao quadrado. A aceleração instantânea é a aceleração medida num instante de tempo. No movimento uniformemente variado, a aceleração instantânea e a aceleração escalar média representam a mesma coisa. Então, no MOVE, a aceleração instantânea é a própria aceleração escalar média. Vamos passar aí para o exemplo número 1, onde nós vamos aprender a utilizar essa equação que nós acabamos de ver agora, da aceleração, para fazer um cálculo da aceleração de um móvel. Observe então o vídeo que vai demonstrar a situação na qual o exemplo será inserido. Um móvel parte do repouso e atinge uma velocidade de 20 metros por segundo após 4 segundos de movimento. Determine sua aceleração escalar média. Muito bem, vimos o vídeo, agora vamos então à nossa TV interativa para o cálculo do valor dessa aceleração deste móvel aí que você viu, que parte do repouso, alcança 20 metros por segundo e ele faz isso em um tempo de 4 segundos. Então você vê aí a imagem, né, que foi a imagem final lá do nosso vídeo. E com os dados que nós temos na imagem, nós vamos calcular então a nossa aceleração escalar média. Vamos colocar aqui, ó, que na parte que interessa. Observe então que o nosso alfa, que é a nossa aceleração, será a variação da velocidade, ΔV, pela variação do tempo, ΔT. Ou ainda, velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Muito bem. Observe então na imagem. Observe aqui na nossa imagem que a nossa aceleração será igual a... Vamos aqui, pessoal, olha. A velocidade final é a velocidade que o móvel alcançou no final do movimento. Ou seja, nós temos aqui, ó, como velocidade final, nós temos 20 metros por segundo. Então, aqui nós vamos colocar 20, que é a velocidade final,
menos a velocidade inicial, que é a velocidade aqui, ó, do início do movimento, que foi 0. Então, aqui, 20 menos 0. E aí, aqui embaixo, a gente coloca o tempo final. Veja só, ao final do movimento se passaram 4 segundos. Então, o tempo final é 4, menos o tempo inicial, que é 0. É importante também deixar claro a você que a velocidade final está ligada ao tempo final. E a velocidade inicial, ela está ligada ao tempo inicial. Estão juntos. Então, veja, aqui desse lado, no final do movimento, aqui nós temos a velocidade final e o tempo final. E lá no início é a velocidade inicial e o tempo inicial. Ok. Vamos então fazer a conta para determinar a nossa aceleração. 20 menos 0 é 20. 4 menos 0 é 4. 20 dividido por 4 é igual a 5. Estão lembrados da unidade de medida da aceleração? Metro por segundo ao quadrado. Aqui está, portanto, o cálculo da nossa aceleração. Um detalhe importante, pessoal. Nós, quando analisamos o MUV, nós podemos classificar o MUV em movimento acelerado ou retardado. Nesse caso aqui, nós temos um movimento acelerado. Isso porque a velocidade do móvel, ela estava aumentando com o tempo. Toda vez que a velocidade aumenta com o decorrer do tempo, nós vamos dizer que o movimento é um movimento acelerado. Ok? Temos mais um exemplo para mostrar a você sobre o cálculo da aceleração. Vamos lá ver o vídeo novamente, para desse vídeo resolvermos o exemplo número 2. Um móvel está com velocidade de 20 metros por segundo. O motorista aciona os freios do veículo e para após 4 segundos. Determine o valor da aceleração escalar média do móvel. Vimos muito parecido, só com uma diferença básica aí, né, pessoal? Veja que no primeiro caso, no primeiro exemplo, nós tínhamos um móvel acelerando, aumentando a sua velocidade. Nesse exemplo número 2, nós vamos ter uma velocidade sendo diminuída com o tempo. E aí vamos ver então qual é o valor da aceleração nesse caso. Vamos aqui na nossa TV interativa. A imagem é muito parecida, só que aí eu já falei para vocês que tem essa diferença básica, né? Que agora a velocidade inicial do móvel é 20, e aí o motorista foi freando, até o móvel parar e ter uma velocidade igual a 0 depois de 4 segundos. Então, a aceleração ainda é a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo final menos o nosso tempo inicial. Ok? Então aí, pessoal, vamos procurar na imagem quais são esses valores aí. Primeiro, da velocidade final. A velocidade final é essa aqui, ó, a velocidade no final do movimento. Essa aqui é a velocidade final. E essa velocidade final, então, ela vale 0. Então, eu coloco aqui 0 menos a velocidade inicial, ela está aqui, ó, no início do movimento. A velocidade inicial é 20 metros por segundo. Então, aqui, 0 menos 20. E o intervalo de tempo? Tempo final, 4 segundos, menos tempo inicial, que é 0. Novamente, né? O tempo final, ele está junto com a velocidade final e o tempo inicial junto com a velocidade inicial. Então, aqui é 4 menos 0. Então, veja só que nesse caso agora a nossa aceleração é menos 20 dividido por 4. E o resultado da aceleração, ó, é um resultado negativo, menos 5 metros por segundo ao quadrado. Nesse exemplo número 2, diferente do exemplo número 1, o móvel está
sendo freado. A velocidade do móvel está diminuindo com o tempo. Então, esse movimento aqui, ele é classificado como um movimento retardado. O primeiro caso, lá do primeiro exemplo, nós tínhamos um movimento acelerado. Então, pessoal, não esqueça, o movimento acelerado, ele acontece quando a velocidade aumenta. E o movimento retardado acontece quando a velocidade diminui. Muito bem, falamos da aceleração e agora nós vamos falar sobre as funções horárias do movimento. As funções horárias são expressões matemáticas que servem para estudar o nosso movimento uniformemente variado. Então, a primeira função matemática do MUV que nós vamos conhecer é a função horária da velocidade. Então, essa função é uma expressão que relaciona o valor da velocidade do móvel com o tempo de movimento. E essa expressão ela está ali, ó, V igual a V0 mais A vezes T. E aí, nessa equação aí, o V0, ele é a velocidade inicial do móvel. Tá? O A é a nossa aceleração, que nós estávamos chamando de alfa. E agora vamos chamar de A. E o T é o tempo de movimento. Certo? Então, o V é a velocidade final. O V0 é a velocidade inicial. A aceleração é o A e o T é o tempo. Vamos, então, diretamente para o exemplo número 3, para mostrar como se faz cálculos utilizando a nossa função horária da velocidade. Né? É importante que você anote essa função horária para que você possa utilizá-la na resolução das atividades. Exemplo número 3 aqui na TV interativa. Vamos acompanhar aqui juntos, fazendo passo a passo, a solução do exercício. Um automóvel está com velocidade de 10 metros por segundo. Então, se já começa com 10 metros por segundo, essa aí é a nossa velocidade inicial V0. Podemos chamar de VI também. Então, ela vale 10 metros por segundo. Quando um cronômetro é acionado. Então, se o cronômetro é acionado, ele foi acionado a partir do zero, né? O tempo inicial aí vai ser zero. A partir daí, o automóvel aumenta a sua velocidade com uma aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, esse é o valor da aceleração. Observe que, com essa aceleração, ele vai aumentar de velocidade. Calcule qual é a velocidade do automóvel no instante em que o cronômetro marca 5 segundos e classifique o movimento. Então, o nosso tempo aqui, que é o próprio tempo final, já que o tempo inicial foi 0, o nosso tempo é de 5 segundos. Ok. Para calcular qual é a velocidade do móvel, eu utilizo, então, a equação, a função horária da velocidade, que diz que a velocidade do móvel, num determinado tempo, vale V igual a V0 mais AT. É essa expressão aí que vocês têm que guardar com bastante carinho para resolver exercícios quando você precisar achar o valor da velocidade, ou da velocidade inicial, ou da aceleração, ou até mesmo do tempo. Aqui nós estamos interessados em encontrar a velocidade final. A velocidade inicial, ela vale 10 metros por segundo. Então, aqui no lugar do V0 eu coloco 10, mais no lugar da aceleração eu coloco 5, e no lugar do tempo eu coloco 5 também. Logo, a nossa velocidade, e aqui eu tenho que fazer primeiro a multiplicação, né, pessoal? Muito cuidado aí com a ordem, né, a prioridade das operações. Então, eu tenho que repetir o 10 aqui e primeiro fazer a multiplicação. 5 vezes 5 é 25. Lembrando que aqui a gente não pode somar o 10 com 5 e o resultado multiplicar por 5, está errado. Eu primeiro tenho que fazer a multiplicação. 5 vezes 5 é 25. E agora eu faço a soma. 10 mais 25, 35 metros por segundo, que é a unidade da velocidade
no sistema internacional. Muito bem, já achei o valor da velocidade e agora eu tenho que dizer se esse movimento é acelerado ou ele é retardado. Veja só, como no início do movimento aqui a velocidade valia 10 e depois de 5 segundos a velocidade aumentou para 35, o que eu tive aí? Um aumento de velocidade. Então, o movimento é um movimento acelerado. Ele é acelerado porque a velocidade está aumentando com o decorrer do tempo. Aí eu digo que o movimento é acelerado. Muito bem, meus queridos. Esse foi o exemplo número 3 para a utilização da equação da velocidade. Já vamos direto aqui para o exemplo 4, que também é para o cálculo da velocidade, mas é um exemplo diferente aqui, para que a gente possa fixar melhor o conteúdo aí da função horária da velocidade. Observe aqui o exemplo 4, muito parecido com o 3, só que agora o móvel está com velocidade de 20 metros por segundo. Então, se ele está com essa velocidade aqui, esse valor, então, é a velocidade inicial. 20 metros por segundo. Quando, ao ver um obstáculo na estrada, o motorista aciona os freios do veículo e para após decorridos 10 segundos. Então, o tempo foi de 10 segundos até ele parar e a velocidade final do móvel é de 0 metro por segundo. Por quê? Porque ele parou. O móvel para depois de 10 segundos. O que significa que se ele parou é porque a velocidade dele agora é 0. Então, utilizando a expressão V igual a V0 mais A vezes T, que é a nossa função da velocidade, nós vamos calcular o valor da aceleração. Porque nós já conhecemos a velocidade final, ela é 0. Nós sabemos que a velocidade inicial é 20, mais o valor da aceleração, vezes o tempo, que foi de 10 segundos. Então, resolvendo a equação 0 igual a 20 mais A vezes 10, nós dizemos o seguinte: A vezes 10 é igual a menos 20. O 20 troca de membro, então ele troca de sinal. Logo, a aceleração é menos 20 dividida por 10. E agora nós teremos uma aceleração negativa. A aceleração é de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Observe que agora nós encontramos um valor de aceleração negativo porque a velocidade diminuiu com o passar do tempo. Lembra-se que a velocidade no início do movimento era 20, aqui ó, a velocidade inicial era 20 e a final era 0. Nesse caso, nesse exemplo, a velocidade ela diminuiu com o tempo. Portanto, classificando o movimento, esse movimento aqui é um movimento retardado, porque a velocidade ela está diminuindo com o passar do tempo. Então, se ela diminuiu com o passar do tempo, é porque o movimento é retardado. E o valor dessa aceleração é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, vimos aí 2 exemplos da utilização da função horária da posição. Nós temos mais uma função horária para mostrar a você, que é a função horária da posição. Então, nós vimos lá a função horária da velocidade, vimos a definição de aceleração e agora vamos ver qual é a função horária da posição. É uma expressão que relaciona a posição do móvel com o tempo de movimento. Essa expressão é um pouquinho maior do que a outra, veja só. Importante anotar essa expressão aí, porque ela é uma expressão importante no estudo do MUV. S igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. Veja aí que o S que aparece no começo da equação
representa a posição final que o móvel ocupa. O S0 é a nossa posição inicial, o V0 é a velocidade inicial, o A é a aceleração do movimento e o T é o tempo decorrido no movimento. Então, aí está o significado de cada letra que aparece na expressão da função horária da posição. Então, a função horária da posição, ela me dá qual a posição do móvel depois de um determinado tempo de movimento. Vamos ver a utilização dessa expressão também com um exemplo colocado aqui na nossa TV interativa, para que eu possa resolver esse exemplo e mostrar para você como se utiliza a função horária da posição. Então, nós temos aí o seguinte, um móvel parte da posição S0 igual a 5 metros. Então, aqui, pessoal, ó, eu já tenho um dado importante para tirar daqui. É o valor da posição inicial, que é 5 metros. Já me deu lá a posição inicial. Com velocidade inicial V0 de 2 metros por segundo ao 2 metros por segundo. Então, ele já me deu aqui também o V0, que vale 2 metros por segundo. Ele se movimenta, o móvel se movimenta em MUV acelerado, olha, já disse que o movimento é acelerado, com aceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, a nossa aceleração, também foi dada no enunciado do exercício, é 4 metros por segundo ao quadrado. Determine qual é o espaço ocupado pelo móvel após 10 segundos de movimento. Então, aqui, ó, esse 10 segundos é o tempo. O tempo, então, vale 10 segundos. O que nós queremos encontrar nesse exercício é o espaço, é a posição. A posição S é a posição S0, a posição inicial, mais V0 vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. E agora nós vamos, então, substituir esses valores que nós tiramos do enunciado. O S0 vale 5, mais o V0 é 2, vezes o tempo é 10, mais a nossa querida aceleração, que vale 4, vezes o tempo, 10 ao quadrado, e isso aqui vai ser dividido por 2. Então, vamos resolver essa expressão numérica para a gente achar qual é a posição. Vamos lá, passo a passo, pessoal. Então, aqui eu tenho que fazer primeiro as multiplicações. Então, eu tenho 5 mais, faz isso aqui primeiro, 2 vezes 10 é 20. Mais, aqui, olha, eu tenho que fazer a potenciação primeiro. Então, fica 4 vezes 100 dividido por 2. Por que 100? Porque 10 ao quadrado, né? 10 ao quadrado é 100, porque é 10 vezes 10. Agora, olha só, eu posso já somar esses dois aqui. 5 mais 20 é 25. E agora aqui, eu multiplico 4 vezes 100. 4 vezes 100 é 400. Quando eu divido por 2, fica 200. E agora eu encontro a nossa posição, depois de 10 segundos, 225 metros. Aí está, então, a posição ocupada pelo móvel depois de 10 segundos de movimento. E agora nós vamos falar, finalmente, da última expressão para o MUV, que é a conhecida expressão de Torricelli, a equação de Torricelli. Essa equação de Torricelli é uma equação muito útil quando nós não temos a informação do tempo relacionada ao exercício. E a equação de Torricelli, ela surge quando nós combinamos a função da velocidade, V igual a V0 mais AT, com a função da posição, essa que nós acabamos de usar agora. Se nós fizermos uma combinação dessas duas expressões, nós vamos encontrar uma expressão muito útil para a solução de problemas de MUV, onde o tempo não é informado.
Essa expressão diz que v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado, mais 2 vezes o a, que é a aceleração, vezes a variação da posição, que é o ΔS. Observe que nessa expressão, v é a velocidade final, v0 é a velocidade inicial, o a é a aceleração do movimento e o nosso ΔS é a nossa variação da posição lá, o S menos S0. Né? O ΔS é a variação da posição ou deslocamento escalar. Então essa expressão aí, muito importante você anotar, é a nossa expressão de Torricelli. Muito importante então essas equações que nós vimos para o M e o V, que é o movimento uniformemente variado. Olá, voltamos agora para as nossas respostas do desafio do dia. Do primeiro desafio, qual a relação do sorvete com a aula de hoje? A relação do sorvete é porque temos o movimento uniforme com a sua função horária do espaço. Espaço em função do tempo, o sorvete. Certo? E o professor Nelson irá falar do segundo desafio. Muito obrigado, professora. Já no desafio número 2, quando você vê lá a animação, né, do lobo atrás do Papaléguas, você vê que o lobo não pega o Papaléguas porque o Papaléguas acelera e aumenta a sua velocidade. E aí estão as grandezas envolvidas com a aula de hoje. Velocidade e aceleração. São as grandezas que nós trabalhamos hoje. Tanto na primeira aula, que é exatamente o movimento uniforme com a velocidade, e a segunda aula você aprendeu sobre a aceleração, que é a grandeza que faz com que a velocidade mude. Muito bem, nós chegamos ao final da aula de hoje, esperamos vocês aqui amanhã para a continuação com a nossa aula 6.1 e 6.2. Muito bem, tchau professores e até a próxima com o nosso movimento ainda, envolvendo aí, vamos fechar agora a nossa nave do conhecimento, não é isso, professor? Exatamente, vamos desligar e vamos prepará-la para amanhã. Isso mesmo. Tchau para todos.